Capítulo 16. O pedido de Melina. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Estávamos reunidos no abrigo dos descamisados após intensas e gratificantes atividades. Havíamos voltado de uma excursão instrutiva em zonas mais densas da espiritualidade, onde toda a equipe fora visitar um posto de socorro cuja ação primordial consistia na ajuda a espíritos e suicidas. Víramos desventurados irmãos recolhidos na generosa instituição que, apesar do intenso sofrimento, não eram os mais infelizes, porque já se encontravam no leito de enfermaria, recebendo assistência de devotados e amorosos servidores do bem. Em piores condições estavam outros que ainda vagavam nos vales sombrios. Ainda sob o impacto das cenas presenciadas, repousávamos agora, reabastecendo-nos de energia através da conversa amiga e descontraída com os companheiros. As imagens, muito fortes e chocantes, ficariam para sempre gravadas em nossa memória. O ato tresloucado e criminoso daqueles que atentam contra a própria vida oferece, no além-túmulo, cenas pavorosas envolvendo o suicida e seu organismo espiritual danificado. Vimos criaturas nas mais diversas situações. Algumas traziam o tórax aberto ou a cabeça destroçada por projéteis destruidores, de onde o sangue jorrava continuamente. Outros apresentavam o pescoço entusmecido e violáceo, quebrado por enforcamentos, ainda sob a impressão de terrível asfixia, com gestos aflitivos tentando livrar-se desse estado desesperador. Uma outra parte tinha os aparelhos fonador e gástrico visivelmente comprometidos em virtude da ingestão de substâncias corrosivas, em dolorosas convulsões. Outros ainda, em braçadas descontroladas, tentavam sair da água em que se afogavam. Vimos corpos espirituais completamente desfigurados, sem qualquer coordenação, em virtude de quedas espetaculares. Muitos infelizes se atiraram sob as rodas de uma locomotiva, ficando com o corpo todo em pedaços, emendados de qualquer jeito, como imagens superpostas. Segundo nos informaram, esse sofrimento superlativo se estende por muitos anos consecutivos, até que o infrator se despoje dos fluidos e energias vitais, mantenedores da vida e agora desnecessários. Geralmente, o suicida demora-se nesse estado o tempo que ainda lhe restava para o término da existência orgânica, tão prematuramente destruída. Quando esse prazo é excessivamente longo, e em razão de características especialíssimas a cada caso, a misericórdia divina funciona recambiando o faltoso para a nova encarnação, que certamente será aflitiva e dolorosa. É preferível, no entanto, que isso aconteça a permanecer o espírito muito tempo naquele estado desesperador. Apesar do assessoramento e cuidados que nos proporcionaram os responsáveis pela instituição, envolvendo-nos em mandos de proteção vibratória, ainda assim o impacto fora muito forte, e era preciso nos reequilibrarmos psiquicamente para esquecer as terríveis cenas. Foi um espetáculo inenarrável, porque as imagens se acompanharam do choro e ranger de dentes da mensagem evangélica. Gritos, uivos, gargalhadas satânicas, convulsões, imprecações, blasfêmias e lamentos saíam da boca dos infelizes numa confusão infernal que nos atingia diretamente, enchendo-nos de compaixão. Gostaríamos de fazer alguma coisa por eles, mas todo o possível já estava sendo feito, sob as bênçãos de Maria de Nazaré, a mãe dos sofredores. Competia-nos apenas orar fervorosamente a Jesus, envolvendo-os em vibrações e amor para que suas dores fossem atenuadas. Agora reunidos, recordando-nos dos desventurados irmãos que conhecêramos,
Sentíamos-nos infinitamente gratos a Deus por não estarmos no lugar deles. Sentados na varanda, olhávamos a paisagem que se estendia à nossa frente. A grama verde, as árvores frondosas onde os pássaros gorjeavam, as flores que enfeitavam com cores e perfumes, e a brisa que soprava suave. A paz que desfrutávamos, o bem-estar que envolvia a todos, era dádiva de preço incalculável que deveríamos saber valorizar. Outros amigos, que não haviam participado da excursão, chegaram contentes e brincalhões, ajudando-nos com sua descontração. Entre eles, Carlos Alberto, Jefferson, Giovanna, Ana Cláudia, Dínio e Mauro Taqueda. Este, um Nicei que viera enriquecer o nosso grupo. Betão, com sua voz de trovão e jeito despachado, gritou: Chega de tristeza, vamos cantar. Pegou o violão e começou a dedilhar uma melodia de ritmo alegre e envolvente. Era a nossa conhecida Quando Existe a Paz. Deixa a porta abrir, deixa o sol entrar, jardins a reflorir, amor para dar. Quando existe a paz na mente e no coração, Deus está presente e a vida é uma canção. Canção de paz, de luz, de amor, e a melodia sopra aonde o vento for. Começamos a cantar e esquecemos da vida. Dessa música passamos para outra, mais outra e outra mais. As horas transcorreram em meio a um ambiente fraterno e amigo, sem que nos dessemos conta. Só percebemos que o tempo passara quando amigos que iam iniciar seu turno de trabalho no hospital vieram se despedir. O Gladstone, o Newton Mariano e a Valquíria. No momento em que saíam, alguém chegou. Era Melina, uma outra companheira nossa. Foi recebida com alegria por todos. Particularmente, percebi que ela não estava bem. Peguei-a pela mão e a levei para um canto mais tranquilo do terraço. Sempre agradável e bem disposta, desta vez Melina denotava tristeza e preocupação. O que se passa, minha amiga? Tive notícias de casa, Eduardo, e não são nada animadoras. O que está acontecendo? Se pudermos ajudar, você sabe que estamos à disposição. Vim mesmo em busca de socorro. Sei que vocês nos podem ajudar. É o meu irmão, está com problemas. Que tipo de problemas? Bem, vou contar desde o início para que você possa entender. Renato trabalha num grande banco há muitos anos e ocupa a função de caixa. Cheio de ambição, sempre pensou só em bens materiais. Após alguns investimentos mal feitos em que andou se aventurando, a conselho de amigos, apertou-se financeiramente. Precisando de recursos urgentes para saldar certo compromisso, deixou-se envolver por sugestões às trevas. Apropriou-se de uma grande quantia em depósito no banco, pensando em repô-lo o mais rápido possível, o que faria com a venda de um carro. Contudo, antes que pudesse resolver a situação, alguém deu por falta do dinheiro. Agora ele teme ser descoberto a qualquer momento. É lamentável, Melina. Infelizmente, seu irmão cometeu um delito e terá que enfrentar as consequências previstas na lei. Você não ignora que todos somos responsáveis pelos atos que praticamos. A jovem pôs-se a chorar sentidamente. Eu sei disso, Edu, e concordo com você. Mas ele é orgulhoso e não admite a possibilidade de ir para a prisão. Está pensando seriamente em suicídio. Tenho tentado inspirar-lhe bons pensamentos, mas Renato não me ouve. É impermeável a qualquer sugestão positiva. Abracei a amiga com carinho, tentando confortá-la. Acalme-se, Melina. Faremos tudo para ajudá-lo. Deus tudo pode e Maria de Nazaré tem sido pródiga conosco, enviando sempre o socorro nas horas mais difíceis. Confie. Ela sorriu, enxugou as lágrimas e desculpou-se, mais refeita. Perdoe-me, Edu, o desabafo. Precisava falar com alguém. Gosto muito de Renato e sei que tem bom coração.
Jamais pensou em prejudicar a quem quer que seja e sempre foi honesto e trabalhador, levando vida digna. Mas, apesar de tudo isso, está metida nessa situação até o pescoço e se encontra desesperado exatamente porque nunca fez nada errado. Compreendo, Melina. De qualquer forma, não nos compete julgar ninguém. Deus é pai e não desampara a nenhum de seus filhos. Seu irmão será ajudado, não se preocupe. Acho que me deixei envolver pelas vibrações negativas do lar terreno. O ambiente lá está péssimo. Você sabe, ainda estou em fase de recuperação e manter o equilíbrio emocional não é fácil. Mas agora estou melhor. Obrigada, meu amigo. Ótimo! Vamos procurar um instrutor galeno e tomar as providências necessárias ao atendimento do seu irmão. Pedimos licença aos amigos e saímos. Galeno recebeu-nos com a presteza de sempre. Ouviu o relato de Melina, fez algumas perguntas e, com gravidade, concluiu: Seu irmão Renato precisa de socorro urgente. Não temos tempo a perder. Virando-se para mim, solicitou: Eduardo, reúna a equipe de plantão. Enquanto isso, consultarei nossos arquivos em busca de mais subsídios para o atendimento do caso. Partiremos tão rápido quanto possível. Avisei os companheiros em serviço, isto é, Patrícia, Úrias e Alberto. Como estivesse envolvido no caso, apesar de estar de folga, optei por integrar a equipe juntamente com Galeno e Melina. Reunidos, elevamos os pensamentos em oração, suplicando o amparo de Jesus à atividade socorrista. A prece, proferida por Galeno, nos tocou a todos. Erguendo a fronte, o nobre espírito foi intermediário das nossas aspirações. Senhor da vida, nas atividades que nos entregaste por divina oportunidade de auxílio aos irmãos sofredores, com vistas à redenção e progresso de nossos espíritos, ampara-nos, Mestre amado, para que permaneçamos firmes no cumprimento do dever. Não ignoramos que os maiores beneficiados somos nós, porque as ações no bem revertem em favor daquele que auxilia. Contudo, Jesus querido, suplicamos o teu amparo para que a humildade e o desejo de servir sejam nossos companheiros constantes. Que a crítica e a reprovação jamais tisnem em nossas ações, considerando que todos merecem o nosso carinho e respeito. Assim, Senhor, lança teu olhar compassivo sobre nós, espíritos endividados, aos quais a tua misericórdia proporciona meios de laborar na tua seara, para que sejamos sempre incansáveis servidores a teu dispor. Que Maria de Nazaré, a mãe dos desafortunados, nos envolva com suas bênçãos de luz e paz, dando-nos as forças necessárias para bem executar o atendimento programado. E que tuas lições, Mestre, sejam sempre o roteiro seguro em nossas vidas. Assim seja. No ambiente, saturado de vibrações dulcíssimas, vimos que a fronte do generoso amigo nimbara-se de luz, enquanto claridade celeste vertia das alturas junto com pequeninas flores azuladas que caíam suavemente sobre nós. Estávamos emocionados. Confiantes e reconfortados pelas energias emanadas do alto, como resposta à oração de Galeno, partimos com destino à cidade de São Paulo. Capítulo 17. Medo de ser descoberto. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Exercitando a volitação, nota: deslocamento do corpo espiritual no meio etéreo, por um processo de locomoção que dá a ideia de voo. Elucidário de Evolução em Dois Mundos, edições Culturesp, Piedade, São Paulo. Rapidamente nos deslocamos em direção à crosta planetária. Aproximando-nos da grande cidade, do alto víamos densas nuvens escuras envolvendo tudo. Uma das causas do fenômeno era a poluição ambiental atmosférica
provocada principalmente pela fumaça e gases expelidos pelas indústrias e veículos. Outra, porém, era a poluição espiritual, composta de emanações deletérias de encarnados e desencarnados. A multidão que caminhava apressada pelas vias públicas não se dava conta da chusma de entidades espirituais de baixo padrão vibratório que as acompanhavam, nem das nuvens de miasmas que as envolviam, num sério risco para suas vidas. A feblicitante metrópole estava num dia movimentado. Caminhando apressadamente, entramos num estabelecimento bancário lotado àquela hora do dia. Não nos foi difícil localizar Renato atendendo ao público no caixa. Em meio à pilha de documentos e diante da fila interminável de clientes, tentava manter a calma, mas interiormente mostrava extremo nervosismo. À nossa visão, seu organismo acusava grande desequilíbrio. Com a mente também confusa, onde os pensamentos se embaralhavam, mostrava-se Renato sem condições e lucidez para o serviço. Fazia grande esforço para concentrar-se no trabalho, de grande responsabilidade, pois qualquer falha poderia causar-lhe prejuízos de monta. Nesse instante, entre um cliente e outro, o colega do caixa ao lado murmura de forma que só Renato possa escutar. Ouvi dizer que a partir de amanhã teremos inspeção na agência. A informação passada pelo colega, com tranquilidade e sem qualquer intenção, caiu sobre Renato com o efeito de uma bomba. Sua pressão arterial subiu perigosamente, fazendo com que a vista se lhe turvasse e o estômago se contorcesse em náuseas. Galeno, percebendo a gravidade da situação, aproximou-se mais, prestando-lhe o socorro imprescindível e chamando a atenção do vizinho, de forma que notasse o estado do colega. Está sentindo alguma coisa, Renato? Acho que foi algo que comi na hora do almoço, respondeu o interpelado com dificuldade. Acostumada a tomar decisões rápidas em meio a atendimento ininterrupto, o companheiro chamou alguém que ocupava uma mesa logo atrás para tomar o lugar de Renato, ao mesmo tempo em que lhe dizia: Vai descansar, Renato. Você não está nada bem. Fique tranquilo, já chamei um substituto para assumir seu lugar. Sustentado por nossa equipe espiritual, Renato procurou um local menos movimentado. O coração batia descompassado e suor álgido e pegajoso cobria-lhe o corpo. Adentrando o banheiro, inclinou-se sobre o vaso sanitário em ânsias, devolvendo tudo o que comera no almoço. A medida fora de capital importância, evitando-lhe comprometimentos orgânicos maiores. Mais aliviado, lavou o rosto e deixou-se cair numa cadeira, sem ânimo para nada. Um pouco distante, sombria entidade observava tudo. Quando chegamos, afastou-se, temerosa da nossa presença. Mantinha-se, porém, interessada e atenta. Um vigilante entrou no recinto e, notando o estado de Renato, prontificou-se a levá-lo até o departamento médico num pavimento superior. Renato não aceitou, tranquilizando-o. Isso não é nada. Desnecessário incomodar o médico. Logo estarei bem. Prefiro ir para casa. Mas você não pode dirigir nesse estado? Claro, ajude-me apenas a chegar até a porta e tomarei um táxi. Amparado pelo colega, Renato deixou o banco e meia hora depois estava em casa. Nós o acompanhamos sem que ele se desse conta. Jogou-se numa cama e fechou os olhos, imóvel, parecendo dormir. Contudo, à nossa visão, seus pensamentos fervilhavam. Estava apavorado, sentia-se acuado. E agora, pensava, o que vai ser de mim? Estão sabendo do desfalque e por isso mandaram um inspetor para a agência. Estou perdido, serei descoberto e preso. Todos irão de mim, da minha desgraça. Não, isso não vou suportar. E quando meus pais souberem? Eles que sempre foram retos, esforçando-se para ter uma vida digna, como irão enfrentar a vergonha de ver um filho ir para a cadeia? Em terrível desespero, Renato chorava convulsivamente. Não, 1000 vezes não.
Preferível a morte, não me apanharão vivo. O infeliz rapaz, com a mente em desgoverno, procurava um meio de sair da situação que criara. Há algum tempo já vinha pensando no assunto cuidadosamente. Decidiu-se por morrer no acidente provocado para não causar maior sofrimento à família e manter ilibada sua reputação. Planejaria de tal modo que parecesse o mais natural possível para não sugerir a ideia de suicídio. Entretanto, teria alguns dias ainda. Inspeção geralmente era coisa demorada e haveria tempo para articular direitinho os detalhes do acidente. Entreolhamo-nos preocupados. Melina, apreensiva, tentava acercar-se do irmão de forma que ele a percebesse. Galeno fitou-a com carinho, afirmando: Melina é inútil. Renato não está em condições de sentir sua presença no momento. Está muito ligado ao seu acompanhante espiritual que lhe comanda as ações. Veja. Da cabeça da sombria entidade, que também acompanhara Renato e achava-se postada a um canto do quarto, partiam fios escuros que se ligavam à mente do rapaz estirado no leito. O espírito obsessor não nos enxergava, mas sentia algo de diferente no ambiente, não conseguindo se aproximar de Renato como era seu desejo. Em virtude das nossas vibrações mentais mais elevadas, criávamos uma barreira para a surpresa do infeliz perseguidor que o impedia de aproximar-se do irmão de Melina. Contudo, pela sintonia existente entre ambos, continuava a monitorá-lo à distância. Impaciente, Melina indagou: Galeno, não podemos retirar esse agressor daqui? Com serenidade, o instrutor olhou para perturbado e perturbador, considerando. Em primeiro lugar, Melina, é preciso saber quem é o agressor aqui. Você não ignora que vivemos muitas vidas e que, em cada uma delas, construímos um acervo de experiências, criamos afetos e desafetos com nossas atitudes. Fez uma pausa, avaliando o efeito de suas palavras e prosseguiu. Neste caso, apontou para os implicados. O agressor é Renato, seu irmão. O outro é a vítima de ontem, hoje arvorado em perseguidor por muito ter sofrido. Melina baixou a cabeça desapontada. Já estudamos isso, querido amigo, mas quando estamos envolvidos emocionalmente com o problema, esquecemos-nos de tudo, perdendo a condição de analisá-lo com imparcialidade. É natural, Melina. O desejo de proteger nossos entes queridos nos leva a uma perspectiva equivocada da situação. Então, o perseguidor, isto é, a vítima do passado, não poderá ser retirada de junto de Renato? Precisamos exercitar a caridade cristã, minha amiga. É imprescindível agir sempre com todo amor e respeito, atendendo-lhe às necessidades mais urgentes e convencendo-o de que precisa aprender a perdoar. Só assim seu irmão ficará realmente livre do problema. Havíamos observado o suficiente. Era hora de entrarmos em ação. Rodeando o leito, elevamos os nossos pensamentos a Deus, enquanto Galeno, profundamente concentrado, postou-se à cabeceira do rapaz, impondo-lhe as mãos sobre a cabeça. Víamos que, à medida que Galeno trabalhava, matéria escura e pegajosa ia sendo retirada do corpo de Renato. Depois, o assistente aplicou-lhe energias reconfortantes que fluíam, luminosas, de suas mãos. Após alguns minutos, Galeno deu por fim da operação. O rapaz serenara, experimentando grande bem-estar. Como consequência, entrou em branda sonolência. Percebíamos agora Renato espírito, meio desprendido do corpo físico, igualmente adormecido. Deixamos o quarto e fomos para a sala. Precisávamos conversar. O instrutor dirigiu-se à nossa amiga. Enquanto Renato se recupera através do sono, vamos agir. Agora é sua vez, Melina. Terá a oportunidade de ajudar seu irmão como tanto deseja. E eu? O que posso fazer? Indagou admirada.
Como irmã de Renato, você vai fazer-lhe uma visita. Concentre sua vontade no objetivo de ajudar e haja como se estivesse chegando nesse instante. Aproxime-se do adversário de Renato e converse com ele com amor. A jovem mostrava-se um pouco tensa e insegura. Mas o que vou fazer? O que posso dizer? Galeno colocou a mão sobre seu ombro, transmitindo-lhe serenidade. Não tema, estaremos juntos. Fique tranquila e não se preocupe. Deixe a conversa fluir naturalmente. Melina saiu do apartamento e, no corredor, respirou fundo, concentrando sua vontade no objetivo de se fazer visível, intimamente suplicando ajuda do alto. Em seguida, tocou a campainha. O obsessor veio abrir, surpreso. O que deseja? Indagou. Tentando conter a emoção, Melina disse, gentil: Olá, boa tarde. Esse é o apartamento de Renato, não é? Vim fazer-lhe uma visita. Impossível. Ele está sob minhas ordens e não recebe ninguém. Além disso, está dormindo, resmungou a entidade com voz soturna. Por favor, suplicou Melina. Há muitos anos não o vejo. Só agora tive permissão de aproximar-me dele. Por favor, prometo ao senhor que não vou interferir em nada. Só desejo vê-lo, nada mais. O que pode haver de mal nisso? Falava com tamanha brandura e sinceridade, acompanhando suas palavras com cativante sorriso, que o algoz pensou um pouco, indeciso. Afinal, concluiu que uma simples visita em nada poderia alterar seus planos. Está bem, concordou com maus modos. Entre, mas seja rápida. Dou-lhe 5 minutos apenas. A moça agradeceu efusivamente e entrou, acompanhada de perto pela entidade. Meu nome é Melina, e o seu? Salviano, respondeu ele a contragosto. Ah, Salviano, nem sei como agradecer sua gentileza. O que o senhor faz aqui? É amigo dele? Não é da sua conta, moça. Entrou para ver esse cara aí. Veja e desapareça. Não quero estranhos aqui. Melina aproximou-se do irmão que dormia, fitando-o cheia de piedade. Renato não me parece muito bem. O obsessor soltou uma gargalhada satânica, informando: Isso não é nada. Vai piorar mais ainda. Esse miserável não merece viver. Melina mostrou-se interessada. Sente-se aqui comigo, Salviano. Conte-me tudo. Por que o odeia tanto? Lançando um olhar enviesado, ele resmungou. Você é muito curiosa, moça. Por que tantas perguntas? Porque estou começando a gostar do senhor. Sinto que é uma boa pessoa, sensível, e acho que deve ter sofrido muito nas mãos de Renato, não é? Fitando o encarnado adormecido, com expressão feroz, respondeu cheio de rancor. É isso mesmo. Sofri muito, muito. Esse canalha aí que você está vendo, que parece tão inocente e inofensivo, destruiu minha vida. Por isso eu o odeio e não descansarei enquanto não pagar tudo o que me deve. Quando foi isso? Há muito tempo. Mas não esqueci, não. Durante anos o procurei incansavelmente até que o encontrei morando em outro lugar e com outra roupa. Mas é ele mesmo. O mesmo miserável, ambicioso e egoísta. Quer me contar o que aconteceu? Talvez desabafar lhe faça bem, ela sugeriu suavemente. A entidade sofredora fitou Melina com estranheza. Você é a primeira pessoa em muito tempo que se interessa por meus problemas. Fez uma pausa, pensou um pouco e começou a relatar. Naquela época, eu era rico e tinha muito poder. Ele queria me destruir. Tinha inveja da minha posição na corte. Convenceu nosso rei de que eu era um traidor e de que eu estava roubando. O soberano não teve dúvidas. Tirou-me todos os bens e, não contente com isso, condenou-me à morte. Minha família ficou na miséria e meus entes queridos foram escravizados.
Depois da minha morte, ainda convenceu o rei a dar-lhe minha filha de presente, conspurcando-lhe a honra. Por isso eu tenho odiado desde então. Minha vingança, porém, está próxima. Logo o desgraçado estará em minhas mãos, e aí não terei piedade. Melina observava-o atentamente, enquanto narrava sua história. Aquele homem que tinha à sua frente, que a princípio achara horripilante, já não lhe parecia tão feio e assustador. A expressão animalesca, os olhos injetados e coruscantes, a voz trovejante e cavernosa, as mãos em garras, já não a impressionavam. À medida que ele falava, passou a ver nele apenas alguém que o ódio enlouquecera, uma pessoa profundamente sofredora e necessitada de ajuda. Ah, meu amigo, que triste história a sua! O senhor tem toda a razão para não gostar dele, mas deve ser muito duro ter que conviver com o próprio algoz. E a sua família, onde está? Não sei, nunca mais vi nenhum dos meus entes queridos. Gostaria de vê-los? Claro, mas não tenho tempo para pensar nisso agora. Antes, preciso completar minha vingança. Quer dizer que você prefere ficar ao lado do seu inimigo do que ver seus familiares? Não posso acreditar. É por eles que estou aqui executando minha vingança. Quando terminar, poderei procurá-los. Isso é mais importante. Mais importante do que sua família? O espírito parecia confuso e torcia as mãos. As palavras de Melina, suas colocações, o atingiam muito mais fundo do que gostaria de admitir. Ela prosseguiu, percebendo que ganhava terreno. Por que não deixa a justiça por conta de Deus, Salviano? O senhor, que tanto sofreu, merece ser feliz. Gostaria muito de ajudá-lo. Aos poucos, Melina ia se envolvendo com a situação do pobre espírito, deixando suas emoções aflorarem. Real desejo de socorrê-lo passou a dominá-la. Já não pensava em Renato e nos seus problemas. A situação de Salviano era infinitamente pior. Como deveria ter sofrido durante esses séculos? De repente, sentiu-se muito próxima dele, desejando abraçá-lo, acariciá-lo, enquanto lágrimas lavavam-lhe o rosto. Dominada por estranha sensação que a inundava de afeto, buscou Galeno com os olhos, aguardando uma explicação para a catadupa de sentimentos que a haviam tomado de assalto. Sim, Melina, você tem tudo a ver com essa história. Fui filha de Salviano naquela encarnação. Compreende agora por que sua participação era importante? Bastou isso para que o véu das lembranças se rompesse totalmente. Num impulso, a jovem jogou-se nos braços da entidade que ali estava, exclamando: Papai, meu papaizinho, afinal estamos juntos. Senti tanto a sua falta. Ao mesmo tempo em que falava, Melina se ia transfigurando aos olhos do atônito espírito e aos de nossa equipe, até tomar o aspecto de uma bela criança de 10 anos, loira e frágil. Salviano fitou aquela menina, rosto emoldurado por duas tranças de cabelos loiros, olhos cor de mel e sorriso ingênuo. Abraçou-a, chorando copiosamente, sem poder acreditar em tamanha felicidade. Era você mesma, filhinha, que aqui estava e não a reconheci. Que saudade! Não me deixe mais, filhinha. Não me abandone, Valéria. Não, papai, nunca mais. Estaremos sempre juntos. Venha comigo. Ainda em dúvida entre o amor e o desejo de vingança, Salviano fitou Renato adormecido. Mas e ele? Deixe-o, papai. Ele saudará seus débitos para com a justiça divina, tenha certeza. Não se comprometa mais. Procura esquecer o que passou, não guarde mágoas no coração. Aprenda a perdoar. Nada acontece por acaso, papai. Tudo tem uma razão de ser e seu sofrimento tem raízes num passado ainda mais distante. Não se preocupe com isso agora. Com o tempo, se lembrará de tudo. Ainda confuso, o atônito espírito olhava a filha com amor. Você está tão linda, não mereço esta felicidade.
Veja no que me transformei, sou um monstro. Era, papai. Observe-se melhor e verá que seu aspecto já não é o mesmo de antes. Salviano lançou os olhos sobre seu próprio corpo e só então viu que grandes mudanças haviam ocorrido. Ao mesmo tempo, ria e chorava de contentamento. Viu? Bastou sair daquele baixo padrão vibratório e fixar o pensamento em lembranças de épocas mais alegres para alterar seu aspecto para melhor. Não se preocupe, papai. De agora em diante, sua vida será diferente. Irá para um lugar muito bonito e seremos felizes. Foram cercados pela nossa equipe, que, em sua totalidade, estava emocionada com a cena comovente a que acabara de assistir. Salviano, que agora percebia nossa presença, quis saber: quem são esses jovens risonhos que aqui estão? São meus amigos, papai. Melina apresentou-nos um por um. Após os abraços, manifestamos nosso contentamento pelo feliz desfecho da ação socorrista. Nossa companheira pediu permissão para fazer uma prece em agradecimento a Deus pela oportunidade do reencontro e pelas bênçãos recebidas. Salviano, agora nosso amigo, denotava extremo cansaço, como é natural. Vencido pelo sono, foi conduzido ao local de refazimento e assistência, ficando sob os cuidados de generosos e dedicados enfermeiros. Melina, sensibilizada, não sabia como agradecer toda a ajuda que recebera no socorro ao irmão e ao pai. Agora compreendo por que sentia tanta preocupação com Renato. Exato, Melina. Vocês são velhos conhecidos, cujo relacionamento precisa de reajuste. Deus, que é todo amor e sabedoria, rege com perfeição o universo, dando a cada um de nós o necessário para a nossa evolução. E agora? Bem, agora temos que continuar amparando seu irmão. Sentir-se-á melhor ao acordar, mas o problema permanece, visto que deverá enfrentar a responsabilidade pelo ato praticado. Irá para a prisão? Indaguei penalizado. Veremos o que é possível fazer em seu benefício. Renato, apesar do seu erro, tem atenuantes. Não pretendia ficar com o dinheiro para si, apenas teve um momento de fraqueza. Além disso, pelo forte comprometimento espiritual, terá sua responsabilidade amenizada. Com essas palavras, o coração de Melina encheu-se de esperança e o nosso também. Galeno sorriu e completou enquanto ganhávamos o espaço. A misericórdia de Deus é infinita. Não se preocupe, Melina. Para todos os problemas há sempre uma solução, especialmente se o faltoso demonstra desejo de renovar-se.